Boa noite. Hoje, 27 de agosto, daremos início à sétima Jornada das Letras e sétima Feira do Livro de Limoeiro do Norte, uma realização do Instituto Brasil de Dentro. Projeto contemplado pelo edital Mecenas da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, é um marco na promoção e divulgação da literatura jaguaribana e cearense. Desde já, agradecemos aos nossos apoiadores: Enel, Academia Limoeirense de Letras, Universidade Estadual do Ceará Fafidam, Auri Peças, Governo Municipal de Limoeiro do Norte e Governo do Estado do Ceará. Nossa programação, que se estenderá até o dia 5 de setembro, está recheada de grandes atrações. Poesia, música, cordel, oficinas, contação de histórias para crianças, rodas de conversa, lançamentos literários e exibição de vídeo-resenha. A programação você poderá conferir todos os dias pelas redes sociais onde está sendo divulgada. Venham conosco para esta grande festa literária. Agora, convidamos a nossa querida Yolanda Castro, presidente da Academia Limoeirense de Letras, para a sua saudação. Boa noite, Gilmar Chaves, boa noite, Décio Brauna e Alisson Bezerra. Boa noite, Zélia Salles, Alain Mendonça, boa noite, Rosane Guerra, prazer em conhecê-la. E boa noite, Magela, meu vizinho, meu companheiro, meu poeta, Bem, gente, inicialmente eu queria parabenizar o Grupo Brasil de Dentro, na pessoa do Eugênio Leandro, pela façanha, e pela coragem que ele sempre teve, de enfrentar uma feira do livro em Limoeiro do Norte. Inicialmente com muitas dificuldades, mas a primeira feira foi muito boa. A Academia de Letras fica exatamente em frente à praça onde faz a feira, e a academia esteve sempre junto, com o Grupo Brasil de Dentro, principalmente com as irmãs do Eugênio, a Verinha, que participam deste trabalho. Para nós da academia, é um prazer estarmos aqui na abertura da sétima feira das letras e a sétima feira do livro de Limoeiro do Norte, exatamente por termos sido parceiros desde o início, Estivemos sempre juntos. E a gente viu a importância dessa feira nas feiras anteriores, quando a praça se enchia de crianças, para ouvir as histórias, para ir pedir ao pai para comprar livro. Então, foi muito interessante. A gente viu muitas crianças ali olhando os livros de infantis e querendo que o pai comprasse aquela história toda. Então, aquilo ficou muito na memória de todos nós. E acho até que foi assim, uma força para o grupo do Brasil de Dentro de continuar, porque não é fácil. A gente sabe que o trabalho é muito grande, mas parabéns para eles que estão aí, e nós nos sentimos honrados, a academia se sente honrada de estar aqui presente com vocês, para esta abertura. A gente tem mais que agradecer ao nosso Gilmar Chaves, que também é nosso confrade, e o nosso Magela Colares, também que é nosso confrade. E para nós é uma felicidade estarmos aqui e ouvir os poetas e os escritores, Eu acho que boa noite para todos, abraço para o Grupo Brasil de Dentro. Podem continuar, Gilmar. Vamos lá. A nossa primeira roda de conversa traz um tema muito instigante. Nós vamos falar aqui sobre leitores, escritores e poetas,
as nossas preferências literárias, os nossos hábitos de escrever, as nossas peculiaridades durante o processo de criação. Vai ser uma conversa deliciosa, com a participação do Alain Mendonça. Boa noite, Alain Mendonça. Alain Mendonça é poeta, produtor cultural, editor, escritor, várias letras, mais de 300, 400 letras de músicas. O Décio Brauna, nosso conterrâneo aí de Limoeiro do Norte, poeta, historiador, vários livros publicados. Temos aqui a Holanda, né, que já se apresentou, que é presidente da Academia Limoeirense de Letras. O Magela Colares, que é poeta, é advogado, é uma pessoa sempre dedicada à literatura. A Rosane Guerra, que é poeta, escritora, apresentadora do programa Cabeceira, que pertence à grade da TV Assembleia. A Zélia Salles, que é poeta, que participa de várias academias, e que é uma honra tê-los aqui para a gente esmiuçar, debulhar uma boa conversa. E eu queria convidar primeiro o Magela queríamos saber, Magela, de você, quais os seus modos de escrita, como é que você se debulha sobre a escrita, como é que acontece isso com você? Bom, voltando, cumprimentar a Yolanda, Rosane Guerra, o Alain, a Alisson, a Zélia, e a você, ao Décio Brauna, e a você, poeta Gilmar, companheiro de batalhas. Bom, Gilmar, a questão do escrever, do produzir, né? Eu não tenho um horário. Primeiro porque para escrever poesia, eu acho que o cara não senta e diz, vou escrever um poema. Não. A gente não manda na poesia. Ela é que nos dá as ordens. A poesia se manifesta. O poeta não busca a poesia. A poesia, ela se apresenta ao poeta e aí ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Não escrever, começar a escrever e deixar para depois, ou às vezes escrever o poema ali, na hora. Muitas vezes acontece de fazer um poema na hora, né? Imediato. Então, poesia é diferente da prosa, né? Na prosa, eu acho que o cara pode fazer uma programação de trabalho, mas na poesia eu não me vejo assim. Eu escrevo na hora que a poesia me afronta para escrever. E é uma afronta difícil, porque é muito difícil escrever poesia. E eu levo muito a sério esse dom e tento fazer da melhor maneira possível. Então, horário não tenho, mas muitas vezes eu acordo de madrugada e de repente chega um poema, chega um clima poético e aí eu escrevo. Às vezes não concluo, deixo para concluir no dia seguinte, com cuidado para não perder o foco, né? E às vezes eu estou até caminhando, ou andando de carro, ou seja lá de que for. Passou já, né? E aí o poema chega e eu tenho que escrever. É assim que eu produzo. Muito bem. Queria aqui alternar e convidar aqui a presidente da academia. Yolanda, você, quando está naquela biblioteca linda, que eu conheci recentemente na sua casa, como é o seu processo de criação? Quais são os seus modos, os seus trejeitos? O que é que você faz lá?
quando está ali naquele local lindo? Gente, eu não faço poesias. Eu faço poesias para mim mesmo, só para eu ler, certo? Não faço poesia para ninguém ver. Agora, eu escrevo bastante. Eu escrevo muito sobre fatos reais, sobre fatos históricos da família Freitas, por conta do nosso casarão, que tem mais de 100 anos, né? 119 anos de existência. E então, lá no Casarão dos Freitas, aconteceram muitos fatos históricos, políticos e de toda a natureza, né? Então, eu escrevo muito sobre a família Freitas e escrevo também muito sobre o Clube da Bengala, que é o outro lado da minha família, que é o paterno, né? Então, é o seguinte, a minha relação com os livros é desde pequena, né? Eu sempre vivi para os livros. Quando eu terminei a faculdade, eu não sabia fazer coisa nenhuma na cozinha. Eu só sabia pegar em livro. E então é o seguinte, desde cedo, né, a gente foi acostumado a ler. Quando a gente nem sabia ler, foi um fato que eu lembrei já depois que estamos aqui juntos, a minha mãe juntava a gente tudo em cima de uma cama para ler. Ler as histórias aquelas histórias infantis, um livro bem grande que vinha, né? Não me lembro nem o nome do Monteiro Lobato, aquelas histórias. Então, minha mãe ia ler para a gente ouvir, e depois ia perguntar o que era que a gente tinha entendido das histórias, né? Então, foi assim, essa relação, uma relação muito afetuosa, por causa que era sempre a nossa mãe que nos colocava os livros nas mãos. E a minha criatividade é essa, eu escrevo na hora que eu vejo um fato acontecer, né? Eu realmente sou ambientalista, e nós temos vários problemas ambientais, e eu escrevo muito sobre os problemas ambientais. Temos um grupo, exatamente, o Rio Jaguaribe. Se não há mais jaguar, se salve. Se não há mais rio, olha, meu Deus, se não há mais jaguar, se salva o rio. Então, trabalhamos muito sobre essa temática e continuamos trabalhando. Como é difícil a gente salvar um rio, né? É por aí, Gilmar. Décio Brauna, eu conheço de muito tempo, né? Primeiro ouvia falar, a nossa convivência não é muito intensa e também morei muito tempo fora, mas sou admirador da poesia do Décio, e a poesia também tem essa função de nos unir, né? E muito prazer que estejamos aqui e vamos nos encontrar, fazer também da poesia um banquinho de praça para a gente sentar, um café para a gente debulhar as páginas das mesas e a gente escrever ali os nossos poemas. Décio, você que trabalha com seus livros desde as capas, apronta o seu livro, faz barba, cabelo, perfuma. O que é a escrita? Os seus modos de escrever, o que é que você sente na sua criação? Como é que você vislumbra esse universo do livro que chega a você, ou que você vai buscar? Boa noite, Gilmar. Boa noite a todas, a todos. Agradecer o convite. É uma alegria imensa estar participando da mesa. Bom, os meus modos de escrita, eu costumo dizer, acho que tenho dito algumas vezes, que eu não sei, acho que diferentemente de alguns poetas, eu não escrevo poemas, eu escrevo livros. E quando eu digo isso, o que é que eu gosto de dizer? Que eu acho que isso que o Magela colocava, né? Quer dizer, a poesia realmente você não tem uma rotina para ela, né? A poesia vem. E no meu caso, essa escrita da poesia, eu escrevo um poema ou outro, mas há uma inquietação, uma espécie de aguardo que eu fico para compreender de onde vem. Aquele pedaço é parte de que corpo, é parte de que todo. Então, eu só consigo seguir na escrita quando eu tenho essa compreensão.
né? É como se eu buscasse uma espécie de espinha dorsal, que é o todo, que é a ideia força do livro, e a partir daí é que eu começo a escrever, que os poemas vão surgindo, vão, enfim, vão se ligando, e um repertório de metáforas que vem, enfim, que vão dar corpo àquela ideia. Então, eu funciono muito dessa maneira. Então, eu não sou, enfim, um poeta que tenha discos com livros escritos, não tenho baús com poemas guardados, não tenho gavetas cheias, enfim. Eu escrevo um livro e quando aquele livro se completa, enfim, que é publicado, eu preciso aguardar que alguma coisa aconteça. Algo mais ou menos como o Goulart dizia, que a poesia, você escava um veio e aí você vai, enfim, a escrita, o livro vem aquele veio e depois que aquele veio, enfim, vai secando, você precisa buscar um outro, né? É uma outra busca, enfim, esperar que a poesia nos dê um outro veio. Eu acho que o meu trabalho de escrita funciona mais ou menos dessa forma, nesse sentido. Por isso que eu gosto de dizer que eu não escrevo poemas, escrevo livros, né? O livro é uma totalidade em que esses poemas funcionam dentro daquele livro. E quando eu concluo, eu preciso esperar que a poesia, como disse mais já, venha nos desafiar novamente, venha nos inquietar, nos espantar e buscar outro estoque de palavras para um outro livro. Muito obrigado, Décio, e já a gente vai ter outro papo com você. Eu tenho sempre a impressão de conhecer as pessoas, e quando eu liguei para Zélia Salles, e ela disse, eu tenho a impressão de te conhecer, e eu já ouvi falar sobre você, mas a impressão. E Fortaleza é uma cidade muito pequena ainda, né? Eu acho que a gente se encontra, principalmente nos anos 80, teve uma grande efervescência, né, aqui na cidade, e a gente se encontrava mais, né? E hoje, através da poesia, também produz muito esse encontro, né? Está começando através dos saraus, desculpa, e eu, Zélia, tenho um maior prazer de que você esteja aqui conosco nessa primeira live da sétima Jornada das Letras e sétima feira do livro de Limoeiro do Norte. E eu gostaria de te perguntar também, no mesmo, dentro do mesmo contexto, o que é que você sente quando você cria, está criando? Como é que você recebe essa poesia? É uma busca? É algo que você mexe com seus olhos? É algo que toca o teu corpo? É algo que, de repente, o vento passa e você assome? Como é que a poesia, como é que a literatura, como é que a palavra chega a você? E como você burila essa palavra? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, viu, Gilmar? Agradeço ao Eugênio, que eu sei que foi se respondendo, do Leandro. É um prazer estar com todos vocês nesta mesa, participando desse evento. É um prazer e um privilégio para mim. Bom, a literatura, ela sempre chega me encantando e exigindo de mim. Eu não tenho a disciplina para escrever, porque se eu pudesse, eu escreveria cedo, acordar e tomar um café e escrever. Mas eu sou professora e eu tenho que me acordar e ir para a escola, e não estando na escola, eu tenho que ir para os lados da sala de aula. Mas se eu pudesse, eu teria disciplina. Então, eu escrevo quando dá, quando dá tempo. Se eu tiver uma ideia, eu anoto, e depois eu vou burilar essa ideia, faço tudo muito rápido, depois eu ajeito. E faço como dizia o Graciliano Ramos, como as lavadeiras de roupa de Alagoas, né? Que bota a roupa de molho, tosse, bate, estica, leva para coarar agora, depois de muito tempo aqui vai pendurar e tal. Então, eu demoro muito, eu mexo demais. Na realidade, quando eu crio, eu volto ali do lado e depois de 3 dias eu vou lá ver, que dá a impressão que nem fui eu que fiz aquilo, né? E eu escrevo, na realidade, eu escrevo poemas, já recebi até uma menção rosa pelo poema que eu fiz lá para o Ideal. Eu sou aquele tipo de escritora que nasceu com os concursos do Ideal Clube, né? Concurso do SESC.
E eu escrevo contos. E o privilégio que eu tenho para escrever é que eu tenho uma memória muito privilegiada, uma memória boa, e tenho uma linguagem bem peculiar, que é a linguagem que eu trouxe do Itapajé. Eu sou do Itapajé, eu sou da Serra, e essa é a minha marca. Quando eu estou escrevendo, eu não estou assim nem muito preocupada com enredo, com clímax, porque eu monto na minha linguagem, é aí que eu procuro fazer. E as pessoas que dizem que gostam do que eu leio, elas gostam por causa do meu jeito de contar. Porque eu já nasci contadora de histórias, né? Virei contista mais tarde. E eu tenho um amigo que diz, tu pode fazer uma faculdade, mulher, tu pode fazer uma pós-graduação, porque tu nunca vai perder esse jeito de falar. Ainda bem, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma marca, e a minha é essa, né? De ser apaixonada por leitura, de ser apaixonada por escrever e buscar isso nas minhas raízes, que é lá em cima da serra. É isso. Muito obrigado, Zélia. As cidades ali do Vale do Jaguaribe, principalmente Limoeiro, Xeré, São João, Tabuleiro Russas, né, são bem juntinhas, né? Sente o calor, né, uma cidade da outra. E o Alain Mendonça eu o conheci aqui em Fortaleza, sabia que ele era de Russas, é um filho ilustre, é uma pessoa extremamente talentosa. E lembro que não sei se foi a primeira feira, talvez o Alain recorde, eu me encontrei lá em Limoeiro, nos encontramos na Academia Limoeirense de Letras, e disse, Alain, temos que fazer alguma coisa juntos, né? E para uma música aí. E no ano passado, por ocasião da passagem do Aldir Blanc, que era um amigo, eu fiquei muito triste e convidei o Alain falando para o Alain, nós nos falamos muito, mas quando a gente se telefona, conversamos bastante. E eu passei para ele a minha tristeza, que tinha uma vontade de fazer, e ele fez uma letra belíssima sobre o Aldir Blanc, que o Rogério Franco musicou. Eu enviei para as filhas do Aldir Blanc, que eu conheço desde muito, e para outras pessoas no Rio de Janeiro. É uma música e eu tenho muito orgulho disso, de ser parceiro do Alain nessa composição. E tenho acompanhado as lives dele, os livros, e é uma pessoa danada que pisa o pé, né, nessa fortaleza, e levando a nossa literatura, produzindo. E, Alain, é um prazer enorme de estarmos juntos aqui nessa roda de conversa, né, da 7ª Jornada de Letras e 7ª Feira de Limoeiro do Norte. Gostaria de muito que você, com essa doçura que você tem, com essa assertividade desse seu olhar, de sentir a poesia, sentir a música, a letra, os seus livros, nos dissesse que fala a você, qual palavra fala a você, quais são as palavras que te envolvem, que te abraçam, quais são os seus jeitinhos de sentar e criar. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Zélia, Magela, Rosane, Décio, Yolanda, o Yalis, que está nos guiando aqui, né, ciberneticamente. A gente demorou um bocado, não foi, Gilmar, para encontrar nossas palavras assim. Eu lembro muito desse dia, na primeira feira, na calçada da academia, a gente conversando aqui. Eu sou de Russas, então essa coisa das calçadas, né, dos afetos pelas calçadas, e a gente conversando, uma conversa linda também com o Newton Maciel, né, que já fez a passagem dele também. Foi um momento muito, muito bacana de estar em Limoeiro, em 2011. E na 7ª feira, eu estava vendo aqui, eu participei de 4, essa é a 4ª participação, assim, já lancei alguns livros meus na feira, e essa coisa das cidades irmãs, né, assim, é o mesmo vento, a mesma poeira que, né, das cidades Russas, Limoeiro, Jaguaruana, né, Tabuleiro, a gente é da mesma língua, digamos assim, né, e eu quero agradecer o convite, e pena que a gente não está na praça, né, a gente desenhou aqui um outro banco aqui de praça para estarmos conversando, né.
Eu acredito, cara, nessa coisa do estado de poesia. Eu acho que isso existe mesmo, assim. Tem muito de um romantismo, né, ao redor do fazer poético, que eu não gosto muito, assim, mas existe um acesso, né, um acesso a algo que seria essa janela que se abre e se vai pra um lugar de alma, um lugar de olhar. Eu acho que a escrita é um exercício do olhar. O escritor é aquele que olha diferente para uma pedra, olha diferente para uma ave, né? É aquele que enxerga o vento, que enxerga a água da chuva, né? De formas diferentes, assim. E é o exercício do olhar, a escrita, né? E isso é o que se pega de encontrar a palavra. Mas depois vem a vontade de comunicação, depois vem o exercício de como se comunicar com aquilo, né? Eu trabalho com teatro, com a música e com a literatura, assim, nas várias linguagens da literatura também. E eu sempre penso que a palavra, ela vem com uma roupa, sabe? A palavra é a mesma, né? A poesia tá em tudo. Essa coisa da palavra do encantada nesse sentido, né? Não encantada só da boniteza, mas encantada de várias coisas junto dessa palavra. E aí ela vem com roupas. E essas roupas eu visto e despido, né? Nesse exercício com a palavra, assim. Mas a palavra, acima de tudo, é uma companhia, né? É uma formação de mim mesmo. Eu tenho um verso de uma canção chamada Criador de Estrelas, que eu falo assim, de todas as canções que fiz, todas que me fizeram. Bonito. E eu acho que o nosso exercício da escrita, essa proximidade com a escrita, nos faz. E eu acho que isso é o que é bacana, é o que dá sentido a muita coisa. Muito obrigado. Já é uma poesia, né? Rosane Guerra. Rosane Guerra, eu a conheci, pela fala, pela voz, pelo telefone. Essa semana que passou, né? Para convidá-la para fazer parte aqui dessa roda de conversa. E sabia, né, do programa dela, Cabeceira, e eu já tenho tanto carinho pela Rosane, porque ela é tão doce, ela é tão. É o sorriso dela, e ela, a maneira que recebe, que contempla as coisas e vai ponderando, e muito generosa, se desfez certamente de alguma agenda para estar aqui hoje, foi algo muito rápido, e quero dizer que estou muito feliz que esteja aqui, vou participar no dia 24 do programa dela, então, gente que estão aqui nos assistindo, pessoas amigas do Vale do Jaguaribe, do Ceará, do Brasil. Vou estar no programa da Rosane Guerra. Estou aproveitando, Rosane, para fazer a propaganda da minha participação. Ah, Né? Um, um tá prazer certo. enorme pelo seu lado. Você é uma pessoa muito terna. Não conheço de muitão a sua produção, mas eu tenho certeza que ela tem uma serenidade, uma tenacidade, que isso você expressa bem da maneira de lidar tanto profissionalmente como eu tenho me ligado a você. Gratidão pelo convite e eu queria saber de você que nós que fazemos a sétima Jornada das Letras e sétima Feira do Livro de Limoeiro, nós aqui da Roda de Conversa, a região jaguaribana, como é que você coloca esse seu sorriso? As palavras sorriem para você? Você limpa o óculos tão bem, tira e coloca no rosto? Como é que você faz? Enxerga as palavras? Como é que você coloca na sua agenda, no dia a dia, a literatura, o que você produz? Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Yolanda Freitas, Décio Brauna, Alain Mendonça.
Magela Colares, a Yolanda Freitas e a Zélia Salles. Prazer em conhecê-los. E também já estive aí com alguns de vocês, né? Já estiveram no Cabeceira, como o Décio Brauna, o Alan Mendonça também, já estivemos aí em entrevistas, já nos encontramos aí em feiras literárias, o Magela também, né? Já esteve participando do nosso programa, mesmo virtualmente, né? Durante a pandemia. Então é um prazer estar aqui e já agradeço o carinho aí do Gilmar e o convite. Estou muito grata e honrada em participar dessa 7ª Jornada das Letras e da feira, e 7ª Feira do Livro de Limoeiro do Norte, uma honra. Então, é um carinho, eu tenho também, além do jornalismo, né, eu já tenho também um contato com a literatura, sou licenciada em Letras pela Universidade Federal do Ceará, então, e também desde a infância já gostava de escrever, e a poesia também me tocou desde cedo, né? Quando eu tive contato com livros na biblioteca da fazenda. Eu fui criada também numa fazenda, né? Em Caucaia. Então, assim, tive muito contato com a natureza, e eu acho que isso sempre me inspirou muito, a questão da natureza, do sol, dos pássaros, o vento, a lua, as estrelas, né? Estão sempre presentes na minha poesia, né? Então, o que me inspira também tem muito a ver com os sentimentos, né? Com o que acontece comigo, os sentimentos que afloram, e aí, a partir disso, é que a inspiração vem e a palavra surge, né? A poesia surge. Então, eu tenho até um poema, né, que é o Poeta e a Vida, que ele diz assim, um pouco, eu não gravo muito o que eu escrevo, eu tenho que ler o que eu escrevo depois, que realmente eu não decoro, mas que o poeta, ele precisa de um sentimento para poder vir a inspiração, e que o poeta, né, fica louco para amar, para sofrer, só para ter o que escrever, né? Então, assim, é mais ou menos isso, que depende muito do meu estado de espírito, dos meus sentimentos, e aí sim, quando vem aquela coisa, às vezes nem espero também, já surgiram assim, inspirações que eu nem esperava, e é mais ou menos isso que acontece com a minha inspiração e a minha poética. Que bom, que maravilha ouvir esse seu contato com a escrita, né? Você me falou até de uns 2 livros infantis que estão no prelo, né? É um trabalho muito primoroso escrever para crianças, né? Breve sairá, vamos nos deleitar com os livros da Rosane Guerra. Mas aqui eu queria instigá-los com outra pergunta. Os livros, para mim, eu tenho uma grande paixão pelos livros. Eu nasci, posso dizer, dentro de um livro, né? Porque eu morava numa cidade lá em Tabuleiro do Norte, que é vizinho a Limoeiro. Sou tabuleirense, morei muitos anos em Limoeiro, mas até os 4 anos eu estava em Tabuleiro, e meu tio era um caminhoneiro e me trouxe um livro de São Paulo. E eu fiquei muito apaixonado por este livro, eu era muito apegado. Um dos motivos é que numa das páginas do livro mostrava os arranha-céus de uma cidade grande, de uma metrópole. E eu nunca tinha visto um prédio, então aquilo para mim foi um deslumbre. E ela tinha uma ânsia, um desejo de vir a Fortaleza, porque ele dizia que Fortaleza tinha também aqueles prédios. E foi um vexame, porque eu tomei de conta deste livro, não colocava no bolso, porque o livro era grande, mas todos que chegavam à minha casa, eu pedia para ler o livro. E eu tenho este livro guardado aqui na minha estante, é o livro número 1. Eu tenho o livro me ensinou muito, eu carrego o livro, trabalhei como parecerista nas editoras, então
o conteúdo, a técnica da criação do conteúdo, a diagramação, a capa, a quarta de capa, a orelha do livro. Eu tenho todo eu coloco no braço como algo de ninar. Eu fico todo mole, né, com o livro na minha mão. Eu tenho um grande carinho, um apego muito grande. Eu leio todos os dias e abro o livro todos os dias e entro por ele. E eu queria saber, Magela, você que é um homem de gostar dos livros também, você que é um poeta de dedilhar livros, é um poeta de colocar o livro no colo. Quais livros te trouxeram para a realidade e para o sonho, para as utopias, para as aventuras das utopias? Eu enxergo a poesia como um sonho. Todo poeta é um sonhador. Por mais concreto que seja, ou concretista, né? É um sonhador. Às vezes eu fico determinados conceitos dizer, poesia marginal. Toda poesia é marginal. Na sociedade em que nós vivemos, extremamente capitalista, a poesia não se vende livros de poesia. Por quê? Porque não é produto de mercado. Então, a pessoa que se dispõe a fazer algo que sabe que não vai vender, que não vai ganhar dinheiro com isso, ele já é, para mim, é um sonhador, é uma pessoa que está realmente, como linguagem, como forma de comunicação, está à margem. Mas os poetas, eu acho que sempre foram assim. Mas, assim, então, a sua pergunta referente a um livro, todos os livros que eu li, que leio ainda, todos me levam a me apegar. Por exemplo, eu hoje ainda leio Casimiro de Abreu, ainda leio o Álvares, o Castro Alves, poetas conhecidos no Brasil todo, né? Mas tem um dos livros que eu mais, quando eu estou assim, meio achando que a poesia esqueceu de mim, tem um poeta que eu leio com constância. Aliás, dois, que eu vou buscar, além dos camaradas aí, o Drummond, o Jorge de Lima, o Manuel Bandeira, que é fantástico. Mas tem dois poetas que eu recorro sempre. Um é Manuel de Barros. Quando eu li o primeiro livro de Manuel de Barros, o livro das ignorâncias, eu fiquei pensando, puxa vida, uma forma diferente de fazer poesia. Ele criou o estilo manuelino de Barros, né? E o outro, que é fantástico também, mas esse não é conhecido, é um poeta de mineiro chamado Altino Cacheta de Castro. Esse poeta é fantástico. Eu conversava muito com ele, no telefone, ele já com mais de 80 anos, e a gente conversava às vezes a manhã toda, ele falando, e ele dizia-se e se vangloriava disso, de ser o poeta mais inédito do mundo. E é um grande poeta. Grande poeta. E eu não sei por que ele não se tornou um poeta mais conhecido nacionalmente. É um poeta de qualidade nacional. Muito bom. Inclusive até parecido com o Manuel de Barros, só que ele usava a linguagem mais
digamos, tradicional, né? Embora ele inventasse muitas palavras, muitas coisas, ele dominava todas as formas de expressão poética, a estética. Muito bom. Várias temáticas. E esses dois, eu sempre recorro. Drummond é um que eu... Claro, todo mundo lê Drummond, né? Porque muito. Drummond é um caminho, né? O outro é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, sempre leio Augusto dos Anjos. Magela, a gente tem que concluir aqui, porque senão não vão... Não, eu vou concluir. Então, são esses camaradas aí que eu leio mais, que fora os poetas não brasileiros, né? Fernando Pessoa e outros mais. Então é isso, Gilmar. A poesia, onde está a poesia, a gente já pega mesmo. E eu gosto de livros também. Beleza. Gostamos do livro. Gostamos. Obrigado, Magela. Yolanda, você, aquele café que a gente tomou lá, eu, você, a Juliana, e eu coloquei a cabeça ali naquela porta, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e aquelas prateleiras cheias de livros, e eu digo, qual livro Yolanda um dia entra sorrateiramente, sem que ninguém veja que ela está indo para a biblioteca, qual livro ela pega entre esses tantos que estão aqui? Qual livro que ela gosta, em que prateleira ela coloca? E qual livro você, como presidente de uma academia, se sente grata por ter lido? É o seguinte, não é porque eu esteja na frente do Magela Colares, não. Mas desde que Magela começou a escrever os poemas dele, que eu recebo os livros dele. E eu tenho os livros dos limoeirenses, dos poetas limoeirenses, numa prateleira separada de todos, né? E então sempre vou lá e digo, aquele livro de Magela era tão bom, nem li todo, vou lá e vou buscar. Porque, na verdade, eu nunca pego um livro de poesia e saio lendo as poesias todas, não. Eu vou olhando aqui vou lá, começo muito de trás para frente, certo? E então, eu sempre gosto dos poemas do Magela Colares, eu adoro ler os poemas de Luciano Maia, eu sou meio bairrista, né? Então eu gosto de ler aquelas pessoas que cantam a minha terra. Então, o livro preferido sempre é aquele que a gente está mais perto da gente. Então, o poeta, meu quarto, eu avisei o quarto do poeta. É só abrir um buraquinho e a gente se vê. Então, realmente, os livros do Magela, como eu já disse uma vez, eles rolam na cama, rolam no chão, rolam em cima da mesa, rolam em tudo que é canto. Mas eu sempre tenho 1, 2, 3 em cima daqui, de lado da cama, para ver um poema X, um poema tal, né? Entendeu? Eu não tenho assim E eu não tenho um livro que eu... Já li tantos livros, já gostei de tantos livros, e a gente também vai mudando os sentimentos da gente com relação aos escritores, né? Hoje eu gosto de ler escritores mais reais, né? Aqueles que tratam mesmo, que falam mais a realidade da paisagem, a realidade da terra, a realidade do mundo, sabe? Não gosto mais por isso que eu acho que eu estou um pouco longe dos poetas, porque os poetas são muito surrealistas, muito longe são uns sentimentos muito além das nossas cabeças. Eu sou mais pé no chão, viu? Pois é, valeu, boa noite. Obrigado, Yolanda. Décio, eu conheço alguns autores que eles têm desejo e eles gostam de acompanhar o livro desde a escrita, a paginação, a diagramação, a capa,
quando contrata, a editora contrata o capista, quer saber os detalhes. Inclusive, tem um que vai para a gráfica ver rodar o livro ser impresso. Né? Isso eu conheci lá no Rio de Janeiro. Então, você é uma pessoa também dedicada à criação do livro. Você não só escreve, mas faz todo a embalagem, o acabamento, a pintura do livro. Como é essa fruição para você? Bom, no meu caso, eu acho que como de muitos, né, de muitos poetas, né, acho que o Magela tocou um pouco nisso, né, o poeta esse sonhador, né, talvez o primeiro sonho é justamente se tornar um poeta com um livro, né, publicado. Então, enfim, considerando essa sociedade que a gente vive, Magela tocou nisso, né, mundo capitalista, onde a utilidade é o grande valor, a poesia, né, que é esse uso da palavra sem uma utilidade, né, imediata, enfim, ela não tem tanto apreço, né? Então, o poeta tem que se virar, né? Tem que correr atrás de fazer esses seus sonhos se transformar em papel e tinta. Então, é disso que vem esse meu trabalho com fazer o livro, né? Então, os primeiros livros, você vai ali um pouco tateando, tentando descobrir, e aos poucos vai conseguindo compreender esse universo, enfim, e vai, então, trabalhando isso de uma melhor forma. Então, acho que a partir dos dois primeiros, logo na sequência dos livros, eu comecei a buscar isso. Então, por uma necessidade de ter o livro com essa vestimenta da maneira que eu gostaria, e não tendo esses outros caminhos tradicionais de editoras, etc. e tal, então eu tive que buscar fazer isso, né? Então é algo que eu faço tanto com meus livros como de alguns amigos mais próximos que eu também auxilio, enfim, dou uma ajuda nesse sentido. Então, eu tenho também essa paixão pelo livro, né? O livro como esse objeto, né? Quer dizer, é a palavra e é a vestimenta dessa palavra, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco, e a tua pergunta também, né, girava um pouco em torno disso, né, desses livros que nos marcam. Eu acho que um dos primeiros livros que me marcou e que me trouxe, né, que me impactou em termo poético, foi justamente um livro pelo formato, inclusive pela diagramação, né, e pelo título, que é um livro do Ferreira Goulart, Luta Corporal, porque isso para mim foi marcante, né? A poesia era sempre, ou pelo menos aquela poesia que eu aprendia na escola, etc., era algo tão distante, e um livro que dizia que a poesia é uma luta e é do corpo, né, tem os cheiros da vida, aquilo foi um impacto para mim. E o livro, justamente, é um livro que a primeira edição dele, feita pelo Goulart, né, toda diagramação, valorizava o branco, né, a disposição, o preto e o branco na página causava um impacto, né, no leitor. As palavras, né, fazendo aquela composição, aquele mundo na página, o preto e o branco, aquele contraste, fazia saltar essa luta corporal que é do corpo do poeta com a palavra. Então, acho que esse meu trabalho com os livros vem um pouco daí. Zélia Salles, para onde você leva os livros de sua autoria e de onde você traz os livros que você tem apreço, que te acompanham, que você retorna a esses livros? Você traz na lembrança do coração, na saudade de um tempo que leu aquele livro? Para onde você leva os seus livros e para onde você traz os livros que não são de sua autoria? Bom, que eu trago no coração, na lembrança, é uma coisa até muito, muito corriqueira. Comecei pelo Monteiro Lobato, né? Eu não tinha livros em casa, eu nunca recebi incentivo para leitura lá na minha casa. Eu era tida como uma menina preguiçosa, porque só queria estar lendo. E depois do Lobato, eu li uma obra enorme que eu nunca esqueci, chamada Ela e a Reclusão, de uma escritora chamada Vera Teresa de Jesus, que ela falava sobre uma menina que foi criada numa espécie de reformatório. Isso me marcou muito.
Depois me apaixonei por tantos outros, pelo Machado e pelo Gabriel Garcia Marques. Eu fiquei encantado com o realismo fantástico. Por muito tempo eu dizia que ele era o melhor, ainda continuo dizendo, mas atualmente a minha paixão mesmo é o Guimarães Rosa. Toda vida que eu acho um livro do Guimarães, que eu digo, esse não pode ser tão bom, que eu li há uma semana no Urubuquaquá, no Pinheiro. Mas não tem jeito. Quando eu leio o Guimarães Rosa, eu fico de queixo caído. Mas, gente, a minha proposta atualmente, e há alguns anos, já faz uns 4 anos, é ler o pessoal contemporâneo. Porque eu criei um grupo de leitura na escola chamado Poesia com Pipoca, que fez 4 anos agora, em junho, e eu levo para esses meninos, e para levar para eles, tem que levar para mim primeiro, o pessoal que está escrevendo atualmente. Então, eles leram para fazer o sarau da escola, eles leram Alain Mendonça, Décio Brauna, Renato Pessoa, Bruno Paulino, Mirto Venâncio. Eu fiz um sarau, né, virtual, eles mandaram os vídeos. E esse grupo, que existe há 4 anos, nem durante a pandemia, eles pararam. Nós nos reunimos toda semana. Meninos do Padre Andrade, lendo, fazendo poesia. Então, a minha meta agora é essa. Aliás, desde esses 4 anos, trazer para eles os nossos autores, não só poetas, não só escritores. Leva Eugênio Leandro, eles escutam. Leva o Belchior para eles. Quem é? Não sabe quem é Belchior, não sabe quem é Dinardo. E o meu encanto é porque eles se apaixonam. E eles escrevem, meninos e meninas. Porque eu sou professora de literatura, e eu criei tantos concursos dentro da escola, ganhei dinheiro, fiz rifa, fiz tudo, que o diretor achou por bem me botar como regente da biblioteca, pelo menos um período. E dentro da biblioteca dessa escola, lá no Padre Andrade, eu tenho feito essa paixão vibrar nesses meninos. E podem ficar sabendo, todos que eu consigo ler, eu levo para a escola. E levo também os poetas para lá, para fazer roda de leitura, para conhecer a escola. E brevemente eu estou chamando todos vocês, porque infelizmente essa pandemia está lascando a gente. É isso. Que delícia. Que gratidão. Projeto lindo. É lindo mesmo. Alain Mendonça. Nos anos 80, a gente tinha aqui na Praça do Ferreira a chuva de poesia. Eu acho que a gente poderia fazer também uma chuva de livros, né? Você que é uma pessoa profundamente ligada à edição do livro, você que movimenta muito essa cidade com a sua irradiadora, se não for uma chuva, a gente poderia irradiar por essa cidade muitos livros. Quais livros te tocam, que você irradia todos os dias para você e para as pessoas que com você conversam? Rapaz, Gilmar, tu sabe que eu tenho eu gosto do encontro com o tempo, né? Assim, eu tive a sorte de como letrista, ser parceiro de pessoas das gerações da música cearense a que eu pude ter acesso, né? Desde o pessoal do Ceará para cá. E eu tenho uma parceria muito forte com o pessoal do Pirambu, né? João Pirambu, Johnson, Ronaldo Lopes e tal. E eu escuto as histórias, eu sou ouvinte de histórias, assim, né? E me encanto com isso, e quero saber, né? E a chuva de poesia é algo que sempre me está nos meus olhos sem eu ter visto, né? A chuva de poesia na Praça do Ferreira ali. Cara, eu quero dizer para a Zélia que ela é minha ídola, que é linda esse projeto, né? Lindíssimo, lindíssimo. E essencial, fundamental. Cara, eu tenho uma história, assim, não só com os livros, mas com a palavra.
eu fui criado por ela. Eu tenho um poema meu que eu digo até na orelha desse livro aqui que eu fiz. Eu editei com os autores de russas, palavras russas, e na orelha final, assim, eu ponho que a palavra nasceu em russas, a palavra nasceu e me criou. E aí, lá em casa, né, o papai, ele vislumbrou essa parada com os livros, na ideia que a gente virasse intelectual, algo do tipo assim, e que tivesse bons empregos, né? Esse era o plano dele. E aí, mas deu certo, assim, no certo nível, né? Assim, ele imaginava que algum dos meninos ia ser poeta, né? Que ia ser artista e tal. Mas ao mesmo tempo que tinha os livros em casa, a minha mãe, ela canta o tempo todo, sabe? E é um repertório lindíssimo. Eu acho incrível, a mamãe tinha que ser estudada, porque ela não escuta mais com frequência música, mas ela tem uma memória das letras e fica cantando aquele repertório dos anos 50, dos anos 60, assim, e fica ali a casa com aquela música, sabe? A casa dos meus pais, né, onde eu não moro mais, mas eu tenho essa vivência, essa memória. E a minha tia, que também nos criou, ela criava musiquinhas para chamar a gente para tomar banho, para almoçar, para não sei o que, sabe? Então a palavra ela tá comigo ali a vida toda, assim. E aí eu chegar na palavra que eu faço, né? Foi um caminho meio que natural, meio que lúdico, assim, de começar a brincar com bola e brincar com palavras, sabe? Brincar com qualquer coisa na rua e qualquer coisa também palavra, né? Eu me fiz assim. Mas, a princípio, eu fiquei muito com os discos. A primeira literatura para mim são as canções, as letras de canção. Caetano, Chico, Milton e muito pessoal do Ceará. O que me formou também numa ideia de lugar. Conheço o meu lugar, né? Como Belchior fala. Então, o sujeito, Alain, ele se dá pela palavra, a princípio pelas canções, e depois a palavra de livro, né? Os meus irmãos também, era muito comum essa coisa das conversas, das discussões, do pensamento livre, sabe? Meus pais foram muito, muito bacanas nisso, da permissão dos pensamentos, né? Sem nenhuma restrição. E, e aí, cara, mas quando eu passo dos discos, né? Que me impactavam constantemente, né? E até hoje acontece isso. E vou para os livros. Aí eu me deparo com Garcia Marques e tem um choque, né? É impossível você passar por 100 anos de solidão, o amor nos tempos do cólera, e sair o mesmo, né? E aí eu caio em Minha Couto, e Walter Ugumãe, e Manuel de Barros, e tem isso também, né? Eu vou me impactando, assim, com essas pessoas. E aí eu quero dizer aqui, já falei várias vezes em público isso, quando eu leio Décio Brauna, eu tenho a mesma sensação que tive quando li Guimarães Rosa, quando li Mia Couto, né, desse impacto, dessa coisa assim de, eita pau, né, e agora, o mundo fez uma curva, né, e, e aí tem um cronista que eu li recentemente, cearense, que é o Ciro Colares, essa mesma sensação também de como é forte aquilo, né, e aí os livros vão me acompanhando e eu passo a viver dos livros também, né, enquanto editora radiadora, e eu passo a fazer livros e nessa artesania de fazer os meus, fazer dos outros, fazermos nossos livros, né? E é isso, assim. Eu gosto desse plantar de livros. Gratidão. E aí, Rosane, você, através de Cabeceira, tem contatos com vários autores, entrevista. Você automaticamente tem contato com os livros. E o livro desses autores, seus próprios livros, e livros de outros autores que têm acompanhado a sua vida. O que você diria para a palavra que mais te tocou, que você passou a olhar dentro de um livro e essa palavra saltou para você? Você tem alguma palavra
que você capta inesperadamente dentro de um livro, uma palavra que te diz mais além do que está a dizer dentro daquele contexto, que ela salta ali, que ela passa a sair do livro e sair pelo próprio autor, sem, mesmo que não esteja presente. Que palavra caminha o seu caminho? Nossa, eu tenho acesso a muitos livros, eu queria poder ter tempo. Eu acho que eu vou tirar férias para ler os livros que eu preciso ler, que eu gostaria de ler, né? São tantos livros, autores maravilhosos. O Ceará é um terreno fértil, né? A cena literária cearense é riquíssima, e nós temos aqui, né? Estamos aqui com autores maravilhosos que já estiveram no Cabeceira, o Alain, o Dércio, com essa poesia forte, marcante, o Magela, né? Então, eu tenho acesso a muitas coisas, realmente tem livros que impactam, realmente, eu não sei se devo falar, porque pode alguém ficar assim meio com ciúme, né? Porque eu faço entrevista com tanta gente, tenho acesso a tanta... Mas são lindas, realmente, livros que marcam, né? Por exemplo, a Alana... Alana Alencar? Alana Alencar. Atualmente eu li um livro dela impactante, realmente, uma poesia assim que penetra na alma mesmo. Detalhes da vida de alguém, salvo engano, não é esse? Sim, exatamente, o mais novo, né, dela. Ângela Gutierrez. Maravilhosa. Né, O Silêncio da Penteadeira, um livro assim maravilhoso. O livro do Décio, que eu tenho também. São tantos, meu Deus. O Poeta de Meia Tigela, né? Com essa contemporaneidade, é incrível assim o modo como ele faz poesia, né? Os contemporâneos aí, né? Dos meninos aí da turma do Décio, Renato Pessoa, tanta gente, eu não queria falar porque senão pode Henrique Beltrão, né? Um poeta leve que traduz também, diz tanta coisa linda. Enfim, a gente tem desde o príncipe dos poetas cearenses, né? Que é Linhares Filho, que foi meu professor na UFC, até o poeta contemporâneo que está chegando, que já vai dizendo ao que veio. É muito rico, realmente, o Ceará. Os nossos poetas, escritores são muito, muito ricos, realmente, em termos de proporcionar para o leitor uma experiência realmente, uma viagem, né, pela sua literatura, realmente muito bonita, que deixa uma contribuição muito grande para o Ceará e para o Brasil. Que bom. Eu, que em nome do Instituto Brasil de Dentro, agradeço a cada um de vocês por esse momento tão bom, tão inspirador, tão contribuidor, e vou dormir carregado de sensibilidades, de gratidão pela presença de cada um de vocês, pelo que vocês disseram para os nossos leitores jaguaribanos, cearenses, brasileiros, de onde a nossa fala alcançar. Um abraço, Yolanda, presidente da Academia Limoeirense de Letras. Um abraço, Décio. Gratidão pela sua poesia. Magela Colares. Junto com Tássio Pinheiro, a gente fazia um trio em Limoeiro e andava por lá. Eu acho que são minhas novas amigas, né? Rosane e Zélia.
muito bom conviver e estar junto, mesmo que através de uma rede digital, a sensibilidade de vocês. Que projeto lindo, Zé. Estou encantado. Alain, você é nome de livro, viu? Pelo que você faz, pela sua bravura e pela sua insistência em fazer uma editora bem na contramão do sistema. Então, boa noite a todos, boa noite a todos vocês que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que provaram dessa ceia da literatura cearense, brasileira e universal que aqui expressamos. Fiquem atentos nas redes sociais, à nossa programação, que tem muita coisa boa por aí. Um beijo no coração de vocês e até já!